Vale do Tajá, que vocês vão conhecer agora no programa GPS, que também faz parte da Associação Prata Rural. Os melhores cafés de Águas da Prata. Também tem vinho, tem avocado, tem muitas delícias especiais no estilo agrícola que vocês vão conhecer hoje aqui no programa GPS, principalmente no Vale do Tajá com o João Otávio. Bem-vindo ao programa aqui GPS. Feliz em estar gravando com você. O pessoal conhece o veterinário João Otávio, o professor João Otávio, o reitor João Otávio. Agora, essa parte de agronomia, o fazendeiro João Otávio é realmente sensacional. Bem-vindo aqui ao programa GPS para contar um pouco sobre a sua história nova aqui no café e no Vale do Tajá, João. Obrigado, Golim. Eu que te dou também as boas-vindas aqui no Vale do Tajá, no nosso pedacinho do paraíso aqui na terra. Um lugar que a gente está construindo com muita dedicação, com muito carinho, com muito profissionalismo também, com muita gente ajudando. E vai ser um prazer mostrar para vocês o que nós estamos fazendo aqui. Bom, é que eu disse, na verdade o reitor da faculdade que tem raízes no agro, eu gosto de dizer assim, na roça, né? Só que até então você nunca tinha sido o fazendeiro que estava ali na terra, que estava ali panhando café, que está ali analisando certamente. Como que é esse João Otávio reitor vindo agora para esse João Otávio do agro? Bom, acho que a história começa um pouco com o meu nome, e aí eu explico um pouco onde nós estamos aqui. O meu nome vem da junção dos meus dois avós. O João Junqueira, o meu avô paterno, que foi dono dessa propriedade, é uma propriedade maior do que onde eu estou aqui, daqui a pouco eu volto para explicar, e o Otávio Bastos, que é a pessoa que é o educador, que ajudou a fazer todo o sistema educacional superior de São João da Boa Vista e da região. Na junção dos nomes, nasceu eu, né, e esse perfil, que dediquei muito tempo à educação, né, fiz uma carreira dentro da UniFeob, me dediquei muito a isso. Mas esse sangue do Junqueira também está aqui presente desde sempre. O Vale do Tajá é uma parte, digamos assim, da Fazenda Santa Maria. A Fazenda Santa Maria que existe até hoje, está aqui com os meus primos. E ela havia sido do meu avô, do João Junqueira, lá na década de 40 do século passado. Depois meu avô faleceu precocemente, ficou para o meu pai Clineu, para minha tia Clineida. Olha que dois nomes maravilhosos, Clineu e Clineida. Clineu, Clineida. É quase uma moda de viola, né? E aí, meu pai vendeu a parte dele e foi embora. A minha tia ficou aqui com a minha avó, com os filhos, com o marido e mantiveram essa fazenda. Aqui cresceram, valorizaram, criaram aqui a história da Santa Maria. E recentemente houve uma divisão, a minha tia enviuvou do saudoso Bi Giacomini. E aí os filhos, ao serem repartiram a fazenda, né, dividiram entre os 4 filhos, e um dos filhos, o Luciano, que mora há muito tempo nos Estados Unidos, ofereceu a parte dele e eu acabei comprando. E aí rebatizamos aqui do Vale do Tajá, que é esse pedaço da Fazenda Santa Maria, à direita de quem está subindo de Águas da Prata com direção a Poços de Caldas. Por que Tajá? Isso, essa pergunta é essa. Por que Tajá? Bom, o vale está óbvio, né? Nós estamos cercados de 2 montanhas aqui. Quando o vulcão de Poços de Caldas escorreu por esse lugar aqui, formando esse vale, que tem o Rio da Prata que passa aqui embaixo, que na verdade aqui chama-se Córrego do Quartel ainda, depois se transforma no Rio da Prata, que passa no meio da cidade. E o Tajá existe até hoje aqui no nosso fundo a ferrovia, que foi inaugurada por Dom Pedro, né, em 1886, que é o ramal Caldas, né, que sai de Cascavel, atual Agauaí, com destino a Poços de Caldas, que fazia toda essa questão do café. Nesse trecho entre Águas da Prata e Poços de Caldas, haviam 2 estações, a estação da Cascata, que existe lá até hoje, e a estação aqui do Tajá, que fica do lado do pontilhão do Tajá, que é um pontilhão que dá para ser visto aqui. Isso é uma obra de arte, de engenharia maravilhosa, construída pelos ingleses, né, no final do século XIX. Essa estação era uma estação de passageiros, que existia, que vendia bilhete e tal, e foi ativa até mais ou menos no final da década de 40. E o pontilhão também chama pontilhão do Tajá. E por causa disso, eu me lembro dessa estaçãozinha, não em funcionamento, evidentemente, mas quando ainda existiam as ruínas dela. E quando nós viemos para cá, eu me lembrei dessa estação, me lembrei da minha infância que eu passava aqui, e ficou o Vale do Tajá. É essa a razão do nome. No caso, você está aqui há 3 anos, você adquiriu essa propriedade e falou, agora eu vou plantar café, vou plantar avocado, que é o abacate menor. Você teve que analisar a terra para ver se dava certo isso mesmo? Você tentou outras culturas e falou, não, o que dá certo são essas? Aqui, tradicionalmente, é uma terra do café, né? A Santa Maria ganha prêmios de café, aqui o quartel, aqui outras tantas propriedades que você vai, inclusive, fazer no teu programa. Você vai visitar várias delas de café, todos eles de excelente qualidade,
por causa do terroir, né, que existe aqui, que é essa junção de clima, solo, altitude e tal. E quando eu comprei essa fazenda, existia um café bastante antigo aqui, mas existia um cafezinho que a gente manteve ele até hoje, um lugar pequeno, e eu fiz uma primeira colheita muito artesanal ainda, sequei esse café de forma muito artesanal e pedi para avaliar. E levei para um degustador, um Kill Grade, que se chama, lá em Pinhal, que aliás o Bruno, que é meu agrônomo hoje, e ele pegou uma nota excepcional, pegou quase 87 pontos nessa pequena amostra. Eu falei, opa, acho que o negócio está por aí. É aqui, né? Tá mostrando que é por aqui. Então investimos no café e nos lugares onde a topografia não ajuda muito, né? Que não dava para mecanizar nada. Aí a gente foi atrás de um especialista também. Aqui em Poços de Caldas existe uma lavoura muito grande de avocado e aí a gente optou, então, nos lugares onde eu consigo mecanizar, foi o café, onde é mais quebrado, onde a topografia não é tão boa, o avocado, porque o avocado é manual. Então, independe se for plano ou não, nosso tripé aqui, café de qualidade, avocado e o mel. O mel é para as abelhas, que ajudam não apenas na polinização das culturas, mas também na diversidade toda. Então, nós temos muita mata e a ideia então é que as abelhas trabalhem nesses lugares, a gente não precisa desvastar, não precisa desmatar nada. Bom, no caso, então você falou café, avocado e mel. Só que com tudo isso vem o turismo. E com o turismo, para a gente ter uma propriedade realmente especial, tem que ter muita água. E água é o que você tem aqui. E um dos diferenciais teu é exatamente um reservatório que você fez para abastecer suas plantações. Aqui, uma das nossas principais vantagens, digamos assim, é a quantidade de água que tem. Então, se por um lado a topografia judia um pouco, precisa de mais mão de obra e mais gastos, né, com isso, por outro lado o clima, a altitude e tal, e a água, né? A gente tem várias nascentes, a gente tem vários córregos que abastecem, como eu já mencionei, o Rio da Prata que passa aqui no meio. E em função disso, a gente fez um investimento muito atualizado, bastante tecnológico, de irrigar toda a propriedade. Então, cada pé de café, cada pé de avocado, e aqui a gente tem algumas culturas experimentais também, um pouco de jabuticaba, um pouco de goiaba, todos eles irrigados, graças a essa abundância de água que a gente tem. Então, a irrigação nasceu em função disso, obviamente com todas as outorgas legais, as licenças ambientais que são necessárias, mas a gente tem uma riqueza enorme aqui de água, tanto de água para irrigar, mas principalmente também para ver essa riqueza, essa junção do que a natureza deu e com a preocupação nossa de fazer toda essa preservação. As águas aqui são todas tratadas, águas de uso doméstico e industrial, são todas tratadas em biodigestores, que são devolvidas depois para a natureza de forma absolutamente limpa. Também construímos aqui um conjunto de placas solares para dar uma energia sustentável e renovável para a gente. Então, toda a propriedade é 100% abastecida com essa energia solar. Então, a gente está criando um ambiente, como você bem disse, de produção, mas de forma muito sustentável, muito equilibrada com a natureza desse pedacinho que está aqui. O próximo passo nosso, a gente está na certificação, a gente vai certificar essa propriedade com todos os processos que a gente faz e a gente vai pegar uma boa parte dessa maravilha que está aqui no nosso fundo para reflorestar. Então os lugares onde outrora foi café e depois foi pastagem, mas que hoje a topografia não permite essas práticas modernas da agricultura, a gente vai reflorestar, reconstituindo uma parte boa da mata nativa, da Mata Atlântica, que é esse bioma aqui. E o seu reservatório de água é uma coisa muito legal, porque além de você reservar uma água específica para a sua plantação, ela é tudo canalizada. E nesse reservatório você também pode colocar o adubo que você quer que esteja nas suas plantas. Isso é uma tecnologia realmente especial que você, por estar ligado ao agro e ser veterinário também, essa história de educação, você fez questão de colocar essa tecnologia na sua propriedade. Sim, a gente foi atrás do que existe de mais moderno em termos de irrigação. Aqui a recomendação que fosse feita por gotejamento, então cada pezinho de café tem uma gotinha de água caindo ali, quando é necessário, evidentemente. E também tem o que você falou que chama de fertirrigação. Então essa empresa é uma empresa de tecnologia israelense, que é o que tem de mais tecnológico e moderno de tecnologia de irrigação no mundo, em que a gente leva não apenas a água para a planta, mas também os nutrientes. É como se a gente desse alimentação para eles via água. Então, economizando mão de obra, sendo mais preciso. Então, assim, é muito investimento, mas é algo que eu tento pegar a
parte tecnológica que eu fiz a vida inteira por meio da educação, juntando com a tradição agrícola, e a gente junta esses dois mundos para fazer um produto especial. E na parte turística, duas coisas especiais que você tem aqui no Vale do Tajá são as suas trincheiras e a sua cachoeira Gaia. Essa trincheira aqui é da época da Revolução de 1932, mas ela tem uma história diferente, porque ela não é uma trincheira para o pessoal ficar atrás dando tiro ou se proteger. Tem a base da água que tem ali mesmo no rio. A gente descobriu essa trincheira fazendo aqui a limpeza, a manutenção da área, e a gente chamou um especialista, um doutorando da USP, da Universidade de São Paulo, primeiro para certificar que de fato poderia ser uma trincheira. E a gente achou fragmentos de fuzil, sabe, o projétil de fuzil deflagrado ali, e ele veio aqui visitar e confirmou que de fato é uma trincheira de 32, diferentemente das trincheiras que ficam no topo da montanha, que é de confronto, né, para atirar um no outro. Aquela obviamente também era para atirar se fosse necessário, mas era para resguardar a água, que era um bem necessário e fundamental para abastecer a tropa. Então por isso que ela está aqui embaixo, ela está perto do rio, perto da água, como fonte de suplemento de água para as tropas. Então era uma trincheira de guarda, digamos assim. Eu queria chamar a atenção, além da trincheira, a gente tem várias histórias aqui. Eu acho que essa do pontilhão da ferrovia é uma história muito interessante para a gente ver, porque hoje a estrada de asfalto passa aqui na frente da gente. Frente. Atrás da gente, na estrada de terra que tem ali, era antigo trajeto de Prata para Poços, depois que foi mudado para cá. Então a gente tem história para contar da rodovia que ligava Poços, que tem com todas as suas histórias, a venda que tem ali, a escolinha que ele lá tem, as águas, como você bem citou, o Rio da Prata, a Cachoeira do Gaia, que é outro rio que deságua no Rio da Prata, a trincheira, a história do café, né, lugares centenários aqui da produção do café. Tem a história dos imigrantes. Essa região aqui nunca foi uma região que teve escravos, felizmente. Isso é muito interessante. Felizmente aqui, as fazendas antigas aqui na nossa região não tem senzala, pelo menos aqui em Santa Maria, essa parte aqui, porque elas foram desbravadas posterior à abolição da escravatura. Então quem tocava o café, a mão de obra do café, eram os imigrantes. E nesse lado aqui, nessa região nossa, fundamentalmente vieram muitos espanhóis e italianos. E sediaram aqui, muitas famílias foram criadas aqui. Pra você ter uma ideia, só na Santa Maria havia mais de 40 casas de colônia, cada uma com 8, 9, 10 moradores. Ou seja, era uma cidadezinha que existia só aqui. E por isso que a estação do Tajá funcionava, porque é muita gente, muito movimento só aqui. Então tem a história dos imigrantes, a história da água, a história do café. É uma riqueza cultural, junto com esse requinte ambiental que vocês estão vendo aqui, dessa beleza. E associado a isso, a gente traz tecnologia para a produção de café, que é um alimento, né? A gente tem que tratar o café como um alimento que é, com higiene, com tecnologia, com manejo limpo, para a gente preservar o que a natureza deu para a gente de terroir, transferir isso para a xícara, para o café. Então é da terra até na xícara, todo esse processo com muita tecnologia e finalmente com muito carinho que eu e a minha família estamos fazendo aqui. Com toda certeza. Então eu queria mostrar uma das cerejas do bolo que tem aqui, além do pontilhão do Tajá, que é essa Cachoeira Gaia. Porque ela fica aqui ao lado, 5 minutos de carro. É muito legal porque em 10, 15 minutos a gente anda a sua propriedade toda com o carro. Não precisa ficar aquele dia todo para você dar uma volta na trincheira ou chegar na cachoeira. Rapidinho nós estamos na cachoeira e aquele lugar é encantador. Ele fica ali dentro da mata. E a temperatura dali já cai, acho que uns 5 graus, é incrível ali, né? Já tá fresco esses dias, ali vai estar bem geladinho. Essa água nasce lá originalmente a gente chama de campo, né, que é o jeito mais tradicional da gente conversar, mas esse planalto que está aqui, que liga Poços de Caldas, Andradas, que seria a cratera do vulcão, né, em cima da borda do vulcão, em uma altitude de 1.300 graus, e essa água nasce lá e vem passando por vários locais, passa pelo túnel, que é uma outra obra de engenharia muito interessante da gente conhecer também. Além do pontilhão tem o túnel dessa ferrovia. Tá vendo essa maravilha que é essa Cachoeira do Gaia? Dá uma paz, né? Dá uma tranquilidade. O Golim sempre fala que eu sou ansioso. Lá é um lugar de eu tirar essa ansiedade um pouco. Sentar ali e escutar o silêncio. A não ser a água caindo ali. É um lugar muito mágico mesmo. É realmente sensacional. Vocês de casa estão conhecendo o Vale do Tajá aqui em Águas da Prata, uma nova fazenda de café que o João agora está tentando, né? Está buscando, está indo atrás de ter um café especial.
tem o café gourmet e o café especial está acima. E esse trabalho árduo, o pessoal de casa vai conhecer agora. É um sufoco, mas está dando certo, né? Acho que sim, acho que pelos retornos que a gente tem tido da qualidade do café, da aceitação que a gente está tendo, a produção nossa ainda é pequena, né? A gente não consegue suprir todo o mercado que busca achar, mas devagarzinho a gente chega lá. A gente não tem pressa, a gente tem, assim, tem vontade de fazer muito bem feito e na medida do possível a gente vai aumentando a produção sem deixar nunca perder a qualidade. Bom, e para a gente encerrar, eu queria falar para o pessoal de casa que já conheceu um pouco da história do Vale do Itaja, vai conhecer como que é toda a plantação de café, toda a secagem para chegar na sua xícara. Então, quando a pessoa toma aquele café na xícara, tem uma longa história atrás para chegar ali na mesa do brasileiro, não é, João? Dentro da xícara de café tem muito suor, tem muita dedicação, tem muito esforço meu e de muita gente que está por trás disso, tem muita tecnologia e principalmente tem muito sonho, algo de fazer um negócio, um legado que eu queria deixar para depois do que eu ajudei a construir na educação, agora também nesse novo mundo que eu, a Luciana, minha esposa e minhas filhas e todo mundo que ajuda a gente está abraçando, principalmente os nossos colaboradores, nossos empregados aqui que dedicam e acreditam nesse sonho junto comigo. Bora, então vamos mostrar os pés de café pra galera? É realmente sensacional. Vocês fiquem aí agora, não saem daí, porque vocês vão conhecer os cafés aqui do Vale do Itaja, desde o pé até chegar à sua mesa, que é além de sensacional. Rola aí. Então agora nós vamos conhecer as plantações aqui de café do Vale do Itaja, que são realmente sensacionais. No caso, esses pés de cafés aqui você plantou há cerca de 1 ano e meio, é isso, João? Essa lavourinha sim, é uma lavourinha de uma variedade arara, são todos arábica aqui, essa aqui é Paraíso 2. Então tem 1 ano e meio. O tipo de colheita aqui é diferente, tem que colher na peneira, que vocês estão vendo ali atrás eles colhendo. É a primeira colheita deles e já está dando um café de muitíssima qualidade. Então aqui nós temos esse talhãozinho aqui mais novinho, de 1 ano e meio. Depois daqui a pouco nós vamos conhecer um talhão mais antigo, digamos assim, que já está em franca produção. Bom, mas fala para o pessoal de casa que eles querem saber, quando a gente planta um pé de café, quando que dá o verdadeiro, aquela quantidade enorme? Com 3 anos, com 4, mas você já está colhendo com 1 ano e meio? Essa primeira colheita é 1 ano e meio, esse café é irrigado, depois vocês vão poder ver um pouquinho do sistema de irrigação. Isso faz com que o café antecipe um pouco, que tenha uma qualidade muito boa. Então nós estamos fazendo a primeira colheita com 1 ano e meio. O ano que vem ele vai estar quase em plena produção e a partir dos 3 anos para 4 anos aí ele entra na produção plena dele, digamos assim, e aí vai até quando a gente conseguir manejar. E você falou que o tipo de café plantado aqui é o Paraíso. Por que você escolheu esse tipo de café? São 2 variedades que a gente escolheu, o Paraíso e o Arara, que ele tem uma escolha se baseia em capacidade de produção e qualidade da bebida. Então aqui nós estamos, pode ver pelo vento aqui, nós estamos aqui a 1000 metros de altitude. Nessa altitude, com esse tipo de solo, a gente escolheu essas 2 variedades, Paraíso 2 e Arara, para as 2 coisas, produtividade e qualidade da bebida. Bom, no caso você falou do vento aqui, né, João? A história do terroir tem tudo a ver com isso, que é o clima, é o solo, se chove muito no lugar, se venta muito. Então quando você for escolher esse café, você já falou, esse é o melhor café para plantar nesse lugar, seria isso? Exato. Falar em terroir, aqui é bom a gente saber que a gente está na região vulcânica. Tá. Então aqui a gente tem as montanhas, essa aqui é onde que eles chamam que é o vulcão derramou. Então abriu esse vale, onde está o Vale do Itaja. E aqui tem essa composição de solo, temperatura, quantidade de água e tudo isso constitui o que eles chamam de terroir, que é que dá esse sabor para o café especial. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que vocês estão vendo aqui que entre as linhas de café tem essa braquiária, esse mato, que às vezes as pessoas podem achar que não está bem cuidado. Ao contrário, isso aqui é uma especificidade, é um manejo que a gente faz para, se chama de agricultura regenerativa, para manter a qualidade do solo, evitar erosão, evitar exposição solar, evitar que a água carregue esses nutrientes. Então, esse tipo de cobertura vegetal é fundamental para manter essa questão que vai contribuir, inclusive, com o terroir. Você falou sobre a irrigação e é muito legal porque aqui você tem um controle geral aqui de como está a água no solo, não é?
Exato, aqui a irrigação a gente serve para 2 propósitos. O primeiro, obviamente, é de levar água, né? É óbvio, e a outra é de levar nutrientes. Então a gente faz o que a gente chama de fertirrigação, que é você dilui os nutrientes, que a gente chama de adubos, fertilizantes, na água. Tem um sistema que a gente vai conhecer para isso, e esse fertilizante vem via água, que então, além de hidratar, né, além de irrigar propriamente, também fertiliza via essa fertirrigação. Então vocês vão vendo aqui os tubos gotejadores. Então a forma de irrigação aqui por gotejamento, que joga a água na quantidade ideal, necessária, bem na raizinha do café. Então a gente não tem desperdício de água, é algo muito sustentável, que a gente faz um controle super eficiente da quantidade de água, evitando desperdício, evitando erosão, esse tipo de coisa. Esse aqui é o nosso paraíso, o Vale do Itajá. E agora o pessoal de casa vai conhecer o café do Vale do Itajá, mas o antigo. Quando você chegou aqui, já tinha esses pés de café? Esse é os pés atualmente em produção franca, que a gente já atingiu o nível de produtividade. Esse café, diferente dos outros, já estava aqui, não foi eu que plantei, a gente só deu uma recuperada nele. Esse é o café que a gente comercializa hoje, é o Catucaí amarelo. Então a primeira colheita do Paraíso, a primeira colheita do Arara está sendo agora, e esse aqui já está na 3ª colheita desde que a gente começou aqui. Então, se eu tomar um café hoje do Vale do Itajá, será esse aqui? Até agora sim, a partir desse ano a gente vai também ter os outros. Então esse aqui é o Catucaí, nós estamos no final da colheita desse talhão aqui, sabe, Gulim? Então do Catucaí, nós está terminando a colheita dele. Você pode ver que você tem café de tudo quanto é tipo aqui. Você tem o café maduro. Eu peguei antecipadamente aqui um pouquinho, porque nós vamos mostrar como é que a gente mede a quantidade de açúcar dentro do grãozinho do café, que chama de Brix. Assim que a uva tem que ter a quantidade de Brix para fazer o vinho, aqui a gente tem que ter a quantidade de Brix, ou de açúcar, para dar um café de boa qualidade. Então aqui, ó, tá vendo? Esse aqui. Pode... João, é incrível porque o café ele é doce. Às vezes quando ele chega pra gente, ele não tá tão doce, porque pela torra dele vai depender de chegar doce na nossa mesa devido à torra dele. Você tem uma série de sabores, né, que a gente tem características do café. Assim, ele tem que estar doce para poder colher, mas ele tá vendo? Ele tem doçura. Sensacional, muito doce. É doce. E aí depois, obviamente, que vai ter, por exemplo, tem café que depois de torrar tem sabor de rapadura. Né? Tem de melaço, tem uma série de sabores. Mas aí vai em função do terroir, que a gente já falou sobre isso, solo, clima, altitude, água. Vai em questão da torra e também da granulometria, quer dizer, o tanto que você moe o café, entendeu? Tem tudo isso também. Tem tudo isso. Quando você torra demais e moe demais, a tendência é você jogar o amargor mais para cima. Então a gente faz aqui o café de torra média, para realçar esses sabores daqui do terroir, e a gente recomenda que não moa muito fininho, sabe? Faz uma moagem média também. Aí você vai ter um paladar expressando todas as características do café. Eu não conhecia café amarelo, acabei de conhecer agora, para mim era só o vermelho. Mas aqui eu tô vendo que no pé tem escuro, tem verde, tem amarelo. Por quê? Qual é essa diferença agora? Como você vai colher? Uns passaram, outros não ou não? O grau de maturidade do café tem o verde, tem o amarelinho e tem esse mais pretinho. Tudo isso é em função da idade do grão. O grão vem da florada do café, obviamente. Então dá a florada, a partir disso a florada vira o chumbinho, que é o grãozinho pequenininho, aí ele vai desenvolvendo, vai enchendo. Quanto mais velho o café, vai ficando uma cor pretinha. O ideal é colher nessa tonalidade, ele maduro, cereja que a gente chama. Só que você não consegue colher tudo assim, porque ele não é uniforme. Ele vai madurando à medida que ele era flor lá atrás. Então não acontece tudo no mesmo dia, tudo na mesma semana, vai acontecendo. Então no mesmo pé de café, você tem pé de café verde, cereja e o maduro, esse pretinho que a gente chama de boia. Por que chama de boia? Quando você vai lavar o café, ele boia na água. É só isso que chama. Então a ideia é, quanto menos verde tiver, melhor. Só que não dá para ser tudo não verde, porque se tiver tudo não verde, os outros já passaram e caíram. São 3 coisas. Primeiro, que tipo de café é mais uniforme que você planta?
E aí, junto com isso, eu também tenho abelhas aqui que vai intensificar a polinização para ser o mais uniforme possível. Aí depois, a gente tenta colher com a menor quantidade de verde possível, sem que os pés amadureçam e caiam. Isso está na fase entre 10% e 15% de verde. Aí depois disso, no processo de lavagem, de escolha, a gente tenta separar o que é verde, o que é cereja e o que é boia, para dar tratamentos de secagem diferentes para cada um desses grupos. Então, com certeza, a tecnologia que você usa aqui é fundamental para você ter um café especial. Existe o café gourmet e o café especial. O café especial está acima do gourmet. Para ter um café especial, tem que ter todo um trabalho, usando também a tecnologia, claro. Eu diria que são 3 coisas. Primeiro, a natureza, né? Aquilo que o Papai do Céu deu para a gente, que a gente chama de terroir. Clima, solo, altitude, esse tipo de coisa. Segundo, é a variedade do café e o jeito que você faz a nutrição desse café. Também não adianta você ter um café que tem um potencial de produzir muita coisa se ele passa fome, se ele passa sede. Então a gente precisa controlar isso. E o terceiro é, depois que você colheu, o que você faz com ele? Porque você não pode também estragar o café. Secar de qualquer jeito, deixar mofar. Então separar, como a gente parou de falar, o que é grão, cereja, o que é boia, o que é verde. Então essas 3 combinações, a natureza, a nutrição e a tecnologia pós-colheita tem que dar um café especial pra gente, que é o que a gente tem aqui. Gente, é realmente sensacional o Vale do Tajá. Vocês estão conhecendo um pouco aqui desse café Catucaí amarelo, esse que você plantou. Esse é o Catucaí amarelo. Muita gente acha que o amarelo é antes do vermelho, sabe? Ele tá amarelo e depois ele fica vermelho. Achava, não, são variedades de café que são a coloração amarela. Aqui ele já está pronto, ele não vai ficar vermelho nunca, porque essa não é a variedade dele. Então existem variedades que ao ficar maduro ele fica vermelho. Outras que ao ficar maduro fica amarelo. E não tem diferença de sabor, sabe? É só uma questão do tipo de variedade que se adapta melhor nas suas condições. É isso aí, realmente sensacional. Um pouquinho mais para vocês aqui desse café amarelo. Na verdade, Catucaí amarelo do Vale do Tajá, em Águas da Prata. Rola aí. Lembrando que o GPS de hoje está gravando em Águas da Prata, um projeto realmente sensacional da Prata Rural, onde vocês estão conhecendo diversos cafés, vinhos e as delícias sensacionais de Águas da Prata. Hoje eu estou aqui com o João Otávio no Vale do Tajá e vocês estão conhecendo um pouco desse café que é realmente sensacional. O pessoal de casa já conheceu os cafés lá nos pés. O pessoal apanhou o café e trouxe para cá. Qual é o processo que tem que ser feito aqui, João? Bom, esse café aqui foi colhido ontem, daquele cafezinho menor, né, que a gente viu eles apanhando na peneira. Então esse aqui é o processo, vem para aqui, chama de terreiro suspenso. Eu ainda não tenho, como eu estou construindo tudo ao mesmo tempo, eu ainda não tenho o terreiro ainda cimentado, concretado, se Deus quiser vamos fazer esse ano, mas a gente adaptou isso aqui que se prestou muito bem para a quantidade de café que a gente tem esse ano ainda. No ano que vem já não daria, mas esse ano não, terreiro suspenso. O que é? Coloca o café aqui, é uma peneirinha, que ele pega o sol por cima, evidentemente, e esse vento, que vocês estão vendo que está soprando aqui, passa por cima e passa por baixo, faz uma secagem mais homogênea. O café fica muito bom com esse tipo de terreiro suspenso que tem contato nenhum com o solo. Bom, e nós vimos agora há pouco que o café é colhido basicamente em 3 cores, o verde, o amarelo e o mais escuro. Aqui agora você vai separá-lo, seria isso? Olha aqui. A ideia é, nós temos alguns processos. Como eu não faço a lavagem do café, eu não tenho lavador ainda, então a gente tem o cuidado de catar o café o mais limpo possível. Então aqui você não vai achar nada de sujeira, nada de pedra, nada. E aqui, o que eu faço? Eu tento fazer o mínimo de café verde possível. Então aqui vocês estão vendo que tem o verde, o cereja e o boia. No meu caso, eu não separo. O meu cuidado é ter o menos verde possível, ter o melhor processo de secagem possível. Mas isso aqui é o natural, eu não tiro o café verde do resto. Tem gente que faz, tem mecanismos e às vezes maquinários para isso, mas eu acho que do jeito que eu estou aqui, nesse manejo de colheita, a ideia é fazer tudo junto e tenho certeza que vai dar um café, como já deu do ano passado, um café de excelente qualidade. Bom, e acima de tudo, a gente tem que saber o açúcar da fruta. É o famoso Brix, que você gosta muito de tirar essa medida, seria isso? É isso mesmo. Então, além das questões tradicionais, de visual, que o pessoal está treinado, acostumado a fazer,
Eu, como estou aprendendo e da onde eu vim, da academia, eu trago comigo também essa questão tecnológica, né? Tudo bem, uma coisa é você olhar e falar, não, ó, tá bom. A outra coisa é, vamos ver se tá bom mesmo? Vamos conferir, Vamos conferir. Então a gente traz o refratômetro, que é esse aparelhinho que mede o Brix. O que é o Brix? A quantidade de açúcar que tem no grão de café. O ideal seria que tivesse o mínimo de 20 e o máximo de 30 quantidade de açúcar total dentro do caldinho do grão do café. E é essa medida que a gente procura na hora de colher. E essa aqui que você mediu deu 24? Deu 24, absolutamente dentro. Não dá para exigir muito, se você chega muito perto do 30, aí começa o processo que eu te falei lá na lavoura. Os outros começam a cair. Como a gente não é homogêneo, se você acha que o maduro para chegar nos 30, quando ele chega no 30, os que estão mais maduros ainda já caíram. Então você perde café. E abaixo de 20 você tem problema de quantidade de açúcar para dar sabor. Então é essa faixa, entre 20 e 30, 24 está dentro. Quanto tempo que demora um café para secar? Você colocou esse aqui ontem. Você vai tirá-lo quando? E tem que ficar mexendo todos os dias para secar? O primeiro dia a gente não mexe, ele vem da lavoura, fica aqui. Depois a gente mexe de 1 a 2 vezes por dia, nos primeiros 2 dias. Tem ciência, não é assim, sabe? Da onde você inventou isso? Não inventei nada. Isso são práticas que deram resultado. Quanto tempo fica? Primeiro, obviamente vai depender do clima. Se choveu, se não choveu, se está nublado, se não está. Essa época do ano, excepcionalmente, tivemos uma chuva há pouco tempo. Então isso atrapalhou um pouco a secagem. Que não estava prevista para agora, para o outono e inverno. Exatamente. Mas a tendência é que agora pare de chover. Isso faz com que a gente tenha muito sol, tempo seco. E aqui no nosso caso ainda tem algo que ajuda bastante, que é vento. Né? O vento ajuda a secar. Então para cafés naturais, ou seja, que não foram fermentados, a gente fica mais ou menos entre 12 dias aqui no terreiro. E depois a gente vai fazer um processo de auferir, medir quanto de umidade tem. Quando ele atinge entre 15% e 18% de água no café, a gente recolhe esse café, embala esse café e deixa ele descansar 30 dias. Por quê? Para que essa água que eventualmente esteja lá no miolinho vá para a superfície do grãozinho de café, aí a gente volta ele para o terreiro. Vai voltar para o terreiro. Vai voltar para a secagem em 2 etapas. A primeira, entre 14 e 18 graus, a gente recolhe. Depois ele fica um tempo lá, até 30 dias, volta para o terreiro, aí acaba de secar até os 12% de umidade. E é isso. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Mas se a gente não faz isso, a gente corre o risco de estragar tudo que o terroir, que a natureza nos deu. Lembra que eu falei? Sim. Que tinha o terroir, tinha a questão da nutrição e tinha a questão do pós-colheita. Então, o pós-colheita é isso, é esse cuidado. Seca bonitinho, a hora que chegar uma determinada umidade, recolhe, guarda, deixa ele descansar, como se fosse um vinho. Deixa ele descansar. Aí ele descansa, pega o sabor, aí eu volto ele pro terreiro, chego ele nos 12%, aí eu levo para armazenar de forma definitiva. Todo lote tem um canudinho desse aqui. Aqui dentro eu tenho todas as anotações de cada lotinho de café, de cada um. E a partir disso eu sei quando ele foi colhido, quando ele veio, que umidade ele deu, quando ele foi, quando ele voltou, que umidade ele deu, como que eu seco. E aí a ideia é que desses lotes, como eu disse, vários tipos de secagem, vários tipos de fermentação, a gente não vai vender como coco, tá? É a pergunta que você me deu. Então, esse aqui eu sei que ele está 15 dias aqui secando. Ele deveria ter ficado menos, mas teve chuva, ele ficou mais. Então, ele atrasou um pouco. Todos esses nossos cafés são cafés que têm uma pontuação especial. A gente passou uma régua aqui. Para ser classificado especial, precisa de 80 pontos. De 80 para cima. Aqui a régua que a gente fez é o seguinte: nada abaixo de 84 a gente vai comercializar. É de 84 para cima. Porque é uma régua nossa. A gente estipulou isso. É mais que especial. Para ir para o mercado, ele tem que ter no mínimo 84. Então tem café que já deu 85, tem café que deu 87, tem café que beirou os 88, que são pontuações excepcionais. Não sei se ficou claro o processo todo, mas não, ficou. Café cereja verde boia. Secou, deu umidade, recolheu, ficou 30 dias, voltou, secou até os 12, armazenou, descansou mais 30, tira a casca, beneficia, vira o café verde torra, moe, vende, e aí cada xícara de café que vocês tiverem, eu vou saber exatamente quando que foi colhido, que tipo de variedade que é, como foi o processo de secagem, como foi o processo de moagem. Eu sei tudo do café porque a partir disso eu começo a selecionar quais são os melhores processos.
Isso é realmente sensacional! E você separou aqui esse café coco. O que a gente vai fazer agora para o pessoal de casa saber? Bom, esse café é de um outro lote, né, que está secando aqui, como eu disse, há 15 dias. Eu trago o processo tecnológico junto comigo. Sim. Então eu meço aqui nesse aparelhinho quanto tem de açúcar para colher e agora eu meço no aparelhinho quanto tem de umidade para fazer todos esses recolhimentos. Então é uma maquininha simplesinha, artesanal, que é só essa quantidade que eu preciso, não é ainda o beneficiamento. A gente descascou, mediu a umidade e agora deu a umidade apropriada. A gente vem aqui, embala, identifica em função do número do canudinho, é o número do saco, para a gente não perder essa rastreabilidade. E aí faz todo esse processo que a gente acabou de falar. E você tem que medir 3 vezes. Essa média, então, para ver essa umidade, para ver quanto o café secou. Exatamente. 2 coisas importantes. Primeiro, lá no terreiro, a gente pega a amostra de vários lugares daquele terreiro suspenso, para não pegar de um lugar só, que pode estar muito úmido ou muito seco, para ter a amostragem. E aqui, na hora de medir, 3 vezes para dar a média, porque às vezes você pega um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Então, quanto mais repetições você fizer, mais a chance de você estar certo, né? Para não ter nenhum desvio, nenhum vício de medição. Realmente sensacional, Vale do Tajá, que faz parte aqui da Prata Rural, dos melhores cafés do Brasil, com toda certeza. É muito legal esse sonho que você tem, né? Eu vi uma entrevista sua esse tempo atrás que você falou que seu sonho hoje é ter um café especial, um café de qualidade. E o pessoal de casa está vendo todo o seu trabalho, misturando toda a sua parte acadêmica, tecnológica e agora aprendendo no rural mesmo ali, na mão de obra. É um novo João Otávio hoje? Eu queria que fosse, mas já tem 60 anos, não sei se é um novo João. Não. Eu diria que é um outro, né? Novo, não sei se é, não. Mas assim, eu sempre tive raízes rurais, né? Sempre gostei disso, mas eu nunca fui um cafeicultor. E quando eu tive essa oportunidade, eu me entreguei, né? De querer conhecer, participar, aprender. Eu acho que nunca é tarde demais para aprender. E esse mundo do café é apaixonante, Então, assim, eu acho que tem uma questão de raízes lá atrás, mas também tem essa questão de que eu gosto de saber, gosto de aprender, gosto de trazer tecnologia junto com tradição. Então, não é um novo, João, mas talvez seja uma nova etapa, uma nova faceta. Com toda certeza. Gente, realmente sensacional. Estou aqui com o João Otávio no Vale do Tajá, mostrando para vocês esses cafés realmente sensacionais de Águas da Prata, da Associação Prata Rural. Vamos lá, um pouquinho mais para vocês aqui nesse programa que está sensacional. Lembrando que o GPS de hoje está gravando aqui na Fazenda Vale do Tajá, em Águas da Prata, que faz parte da Associação Prata Rural, que a gente está mostrando para vocês um pedacinho do paraíso aqui ao lado de São João da Boa Vista. Nossa região é realmente sensacional. A gente já mostrou muitos cafés especiais que tem aqui e agora a gente vai mostrar uma parte educacional. Claro, né, Lu? Você e o João Otávio, educadores, não podiam deixar de ter uma parte educacional, principalmente com esse plantio de árvores aqui. Bem-vindo mais uma vez ao GPS. Obrigada, gente. Esse projeto já tem 4 anos, desde que a gente comprou a fazenda. Toda a época de mês que tem alguma relação com o meio ambiente, dia da floresta, dia da água, entrada da primavera, a gente convida as crianças das escolas de Águas da Prata, hoje em especial é o pessoal do SAGE, que está aqui com a gente, para fazer o plantio de árvores da Mata Atlântica, sempre árvores nativas, e a gente com isso está fazendo toda a mata ciliar do Ribeirão do Quartel que cabe aqui dentro da fazenda.
Bom, é muito legal porque você fez questão de abrir, né, uma palestra para toda essa criançada, de falar que as árvores foram tiradas daqui e nós temos a obrigação de colocá-las no lugar. E claro, quanto mais árvores tiver aqui na sua propriedade, mais vida tem, né, Lu? Essa é uma questão que a gente tenha o compromisso, né? A gente veio para uma região de Mata Atlântica, onde foi retirada a mata inicial para o plantio das gerações anteriores. A gente tem o compromisso de, pelo menos parcialmente, recuperar essa área que foi devastada. E nada melhor de fazer isso com criança, porque eles levam para casa isso. Hoje de manhã foi engraçadinho, porque eles pegaram o saquinho onde a árvore estava plantida, você podia levar de recordação, porque tem essa coisa de guardar, que eu plantei uma árvore, né? Então isso é muito legal, porque isso chega em casa, eles contam para os pais, e é importante porque a gente vai criando uma cultura de proteção à natureza. E a riqueza de Águas da Prata é a água, né? Se a gente planta árvores, a gente também está protegendo o nosso maior bem, que é a água em Águas da Prata. E eu acho que acima de tudo, né, o pessoal de casa está conhecendo hoje o Vale do Itajá. Aquela coisa, venha para o Vale do Itajá ou a gente traz você para o Vale do Itajá. As crianças estão vindo conhecer, então elas acreditam também que elas fazem parte dessa fazenda, fazem parte dessa história e elas são histórias mesmo de tudo isso. Vocês plantaram árvores hoje de manhã e agora à tarde. Quais foram as árvores aqui em volta do Ribeirão do Quartel? Olha, a gente tem paineira, a gente tem jequitibá, a gente tem araucária, que é uma das árvores mais antigas, né? É a região da Mata Atlântica que tem menos araucárias, então é um projeto que tem junto com o Planeta Plantar, que nos cede essas mudas para que a gente possa fazer esse plantio. A gente tem ipê, a gente tem várias frutas, araçá, tem várias frutas que são de origem nativas e que a gente faz o plantio aqui. Então tem um monte de árvore aqui para conhecê-las também, que a gente está fazendo um trabalho também de nomeação de todas as árvores, né? Ou plantar, avisando com antecedência, a gente consegue fazer esse plantio para o pessoal. É isso aí, realmente sensacional. Agradeço essa primeira entrevista aqui, Lu, sobre esse plantio de árvores e como vocês fazem para conhecer aqui a Fazenda Vale do Itajá. Quero todo mundo aqui conhecendo, que é realmente sensacional. Um pouquinho mais para vocês aqui desse dia especial. Continuando aqui no Vale do Itajá com a Luciana Junqueira, agora nós estamos numa antiga escola que fica aqui na estrada do Boi Morto, muito conhecido aqui em Águas da Prata, e tem um projeto de revitalizar essa escola, Lu. Fala um pouco pra gente. A gente no final do ano passado, nós conseguimos uma parceria com a Faculdade de Arquitetura e aí num projeto de PI, 4 grupos vieram para fazer projetos para a gente de uma história de revitalização mesmo do espaço. E a ideia é que se tornar a escolinha, que era da década de 60, voltasse a ser uma escolinha de educação ambiental, de uso coletivo, e a venda fosse um espaço comercial, um café, alguma coisa do gênero. Tem uma venda aqui um pouquinho mais para frente, né? Isso, temos uma venda também, que é uma casinha de 1933, que também está em ruína, e a ideia é que a gente faça essa revitalização. Fomos procurados pelos escoteiros, o que foi uma alegria, para tentar antecipar esse nosso projeto com o uso da escolinha como sede deles. Então a gente está nas tratativas para ver se vai dar certo, mas tem tudo a ver com a ideia que a gente quer, que seja um espaço de educação ambiental e de uso coletivo, né? Eu acho que as coisas vão caminhando e vão se acertando conforme o andar da carruagem. Eu tenho a impressão que vai sair fruto bom daqui. Na verdade, os escoteiros vieram conhecer a propriedade hoje e estão tendo o primeiro contato com essa antiga escola e aquela história. E aí, vamos, não vamos? Será que vai dar certo? Claro, tem todo um trabalho conjunto entre vocês, mas o lugar aqui é realmente especial. Seria uma ótima sede para os escoteiros, né? Isso. Eles vieram, fizeram uma atividade hoje na fazenda, conheceram o cafezal, as trincheiras e hoje vieram então ter o primeiro contato com o espaço e já estamos aí pensando no que pode ser feito juntos, né?
E aqui, além do espaço ser muito bom, muita natureza, propicia os projetos de escotismo, né? Acampamento, a possibilidade do contato com a natureza. Então eu acho que pode dar certo sim essa parceria, a gente vai torcer. Com certeza, estamos torcendo aqui, é um local ideal para os escoteiros. E falando em revitalização, né, em lugar realmente especial, você tem 2 casas em Águas da Prata que você aluga no Airbnb, também aluga para passar finais de semana, que você revitalizou. É a famosa Casa Amarela e o Chalé Rosa. Isso é muito legal. Fala um pouco sobre esses 2 projetos que você tem aqui, porque a pessoa vem para o Vale do Tajá e pode ficar nessas 2 casas, né? Você sabe que foi uma coisa que, na época da pandemia, a gente vinha muito para a fazenda e passava pela Prata, né? E ficava vendo aquele centro de Águas da Prata, que é um sonho, né? Ele é da década de 50 com casas maravilhosas. E a gente passou numa rua onde tinha 2 ruínas. A gente está meio seguindo assim pelas ruínas. E aí então surgiu a ideia de que a gente fizesse a restauração dessas casas. Então a gente foi buscar o histórico delas, a origem, quem morou, fotos, né? Baseado no que era, a gente tentou recuperar pelo menos a parte externa e ficou muito bonito. Então a gente tem a Casa Amarela, que já está no Airbnb, né? E o Chalé Rosa, que fica pronto até o final do mês, que também é um outro projeto para Airbnb. E a ideia é que quem venha ficar em Águas da Prata possa curtir essas casas e fazer a visita aqui na fazenda também. E todo mundo que se hospeda lá tem uma visita na fazenda para conhecer os nossos espaços. Acima de tudo, a localização das casas, né? Do Chalé Rosa e da Casa Amarela. Está ali ao lado da Praça da Bandeira, coração de Águas da Prata. No centro e pertinho de tudo, né? Você está perto da igreja, está perto da estação, está perto do bosque e com a tranquilidade da rua. A gente brinca que ali à noite você escuta grilo, porque não tem barulho, não tem, né? É muito gostoso. Realmente ficou muito legal e a gente está curtindo muito esses novos empreendimentos. E é muito legal, acima de tudo, você e o João Otávio acreditar em Águas da Prata, né? Estar investindo aqui no Vale do Tajá, também no centro de Águas da Prata, porque essa coisa de resgatar aquela coisa boa e deixar melhor é realmente especial. Esse é um dos objetivos de vocês, né? Isso foi uma coisa que entrou muito forte na proposta, porque como a gente, já aqui na fazenda, já tinha essa história de trazer um pouco do que foi, né? Águas da Prata merece isso também, né? Ela teve um tempo tão maravilhoso e hoje está com o Caminho da Fé, com novos empreendimentos, o turismo de aventura, foi tão procurado na época da pandemia, né? Ficou como legado. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso e tentar resgatar um pouco dessa beleza que tinha na cidade, né? Realmente especial e sensacional, histórias especiais aqui do Vale do Tajá. Bom, Lu, acho que chegou o momento agora, desse friozinho, de eu experimentar o café, né? O João apresentou tanto café, que você falou bastante da fazenda agora, mas chegou o momento de eu experimentar esse café sensacional do Vale do Tajá. Vamos lá? Eu te espero lá então. É agora, um pouquinho mais para vocês aqui do Vale do Tajá em Águas da Prata. Vai lá. Falamos tanto no Vale do Tajá que agora vocês vão conhecer o famoso Pontilhão do Tajá. Realmente especial. Ó, vou falar para vocês que eu tô até um pouco assustado. Eu e o João caminhamos aqui um pouquinho. Eu já atravessei esse pontilhão uma vez, falei que não faria isso uma segunda. Quase. Mas é realmente lindo. Isso aqui é a cereja do bolo desse lugar especial, principalmente dessa linha férrea nossa, né, João? Isso aqui é pura história, né, Guni? É a história do desbravamento aqui do ramal Caldas, da Mogiana, é a história do café, é a história do período do Império, de Dom Pedro, que inaugurou esse ramal, é a história dos imigrantes que aqui desembarcaram, espanhóis, italianos principalmente, para cuidar dos cafés como meeiros. Isso aqui nós estamos respirando história. Uma construção feita pelos ingleses. Veja que quanta história dá para falar aqui, da água que passa aqui embaixo. Então, e o Tajá, existe uma... Por que Tajá, né? De onde veio esse nome?
Existe uma planta aqui que chama tajá, talvez tenha sido denominado por isso. E existe também uma, na língua, eu não sei se é certeza se é tupi-guarani, mas que tajá significa lugar divino. Opa, aqui é um lugar divino mesmo. Eu não sei, eu nunca fui conferir isso, mas se for assim tá bom, né? É um lugar maravilhoso, então aqui ficava o pontilhão do Tajá e ali um pouquinho mais à frente, sentido Águas da Prata, Poços tá pra cá, Poços tá pra cá. Prata tá pra cá, né? Então sentido Águas da Prata tem a estação do Tajá, que esses dois deram o nome no Vale do Tajá. Gente, lembrando que o engenheiro responsável aqui por essa construção foi Nicolau Heder, que teve história aqui, tem história ainda, famílias aqui em São João da Boa Vista, parente de Pagu e tudo mais, e realmente sensacional. Se a gente parar aqui nesse lugar e ficar lembrando, filosofando, recordando toda a história, a gente não sai daqui, porque é um lugar mágico aqui mesmo, né? A visão, sem falar da vista, a vista aqui é lindo. É maravilhoso, de fato é um patrimônio e eu acho que a gente escolheu bem esse nome, em homenagem a toda essa história que você acabou de mencionar, e é isso. E pena que vocês não estão aqui para contemplar, mas já sintam-se convidados a ver todo esse cenário aqui deslumbrante. E o legal é que você fez uma estrada que chega aqui ao lado, 100 metros do pontilhão do Tajá. Isso é muito legal. A pessoa, então, com uma caminhonete 4x4, consegue chegar aqui, visitar o Vale do Tajá, que é a sua fazenda, e também o pontilhão do Tajá facilmente. É realmente um turismo diferenciado, misturado com as gastronomias do café e tudo mais. Pedacinho do paraíso real aqui. É isso, sintam-se convidados. E quem sabe em breve a gente vai ter a reativação do trem de passageiros passando por aqui. Aí nós vamos refazer essa estação, vai ser um lugar de parada. Eu acho que o turismo vai ganhar muito com esse novo trem de passageiros aqui, Aguaí, Poços de Caldas. Bom, eu ia falar pra gente dar uma voltinha aqui, mas eu acho que eu já encerrei aqui. Vamos conferir um pouco mais aqui desse Vale do Tajá, desse momento do pontilhão Tajá, além de sensacional. Um pouquinho mais para vocês desse programa especial. E claro, chegou o momento da gente experimentar, acima de tudo, conhecer esse café sensacional aqui do Vale do Tajá, do João Otávio e da Luciana. Tem todo um processo, não é só chegar e tomar um café, não é, João? Todo um processo aqui para ele ser feito, produzido, né? Depois de tudo que a gente fez, na lavoura, plantar o café, colher o café, secar o café, processar o café e vai estragar na hora de fazer? Não. Agora é o primordial, né? Vamos lá, então eu peguei aqui 70 gramas do café em grãos aqui do Tajá. Você faz questão de medir, né? Pesei na balancinha digital aqui e moí no moedorzinho elétrico que a gente tem. Então aqui eu tenho 70 gramas de café recém-moído. Esse aqui é um V60. Pode fazer no melita, pode fazer no coar, pode fazer no pano. Cada um faz do jeito que quiser. Esse aqui é um V60. E a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar essa água fervente aqui e escaldar o filtro. Esse filtro aqui é feito na indústria, com papel. Você está escaldando, por que você faz isso com filtro? Tem dois objetivos. O primeiro é esquentar o recipiente aqui embaixo, quer seja esse de vidro, quer seja uma garrafa térmica. E o segundo é tirar todas as impurezas e químicas que tem no filtro de papel, que é feito com processo industrial. Na hora que você escalda, você tira esse cheiro dele, entendeu? Para não contaminar o café. Aí você despreza a água. Desprezei essa água, joguei fora. Então aqui já está quente e o filtro escaldado. Agora eu vou colocar o pó de café que eu pesei aqui. Vou colocar 70 gramas de água.
10%. Na verdade, a mesma quantidade então de café será a mesma de água. Nessa primeira fase, sim, 70 de água. E por que você põe um pouquinho de água nesse pó? Isso aqui é para hidratar o café. Eu não estou coando ele ainda, estou só hidratando. Entre 30 segundos e 1 minuto eu deixo essa água aqui. E tá vendo que tá caindo quase nada, mas ele tá hidratando o café, abrindo, como se estivesse abrindo os poros do café. Se a gente pudesse fazer uma metáfora com o café. Como se eu estivesse dando chance para a água que eu vou seguir entrar perfeitamente em todos os grãos. Lembra que eu coloquei 70 gramas de café e 70 gramas de água. Eu vou colocar 11 vezes a quantidade de água no café. Então eu teria que colocar 70 gramas vezes 11, 770 gramas de água. Eu já pus 70. Então mais agora 700. Mais 700, certo? Tudo medido mesmo para ficar realmente tudo... Eu sou bem enjoado para isso. É que eu te falei, se eu faço tudo certinho agora, por que eu vou estragar na hora de fazer? Claro que depois, se eu não tiver uma balancinha, então não precisa ser... Se eu não tiver uma balancinha, eu posso ir acostumando o meu olhar com isso? Posso. Às vezes você tem uma medida na sua casa, você pesa uma vez, depois você já vai na medida. Bom, e você coloca bem pouquinho essa quantidade de água para curtir o pó? É importante, quanto mais tempo a água ficar em contato com o pó, mais ele vai extrair as qualidades do café. Então eu não posso pegar uma leiteira e jogar tudo de uma vez. Por isso que é importante esse equipamento aqui, ó. Bico de pato. É o bico de ganso, né? Por quê? Porque eu consigo controlar, ó, um pouquinho o fluxo. Devagarzinho. E também tem um jeito de colocar circular? Circuncêntrico. Começa do meio e vai para as beiradas. Aí você espera um pouquinho, dá uma baixada. Eu faço em 2 vezes. A gente chama de 2 ataques. Então o primeiro ataque agora eu coloquei 400. Agora eu vou voltar, colocar os 300 que tá faltando. Tá? Eu vou deixar baixar um pouquinho e aí volto. Do jeito que você está fazendo, está curtindo cada vez mais o pó, valorizando o seu produto. E não é só uma questão de valorizar o pó, é viver essa experiência, claro, de fazer o café, não é? Estressado, eu já sou ansioso. A gente chega em casa, quando vai fazer, já joga ali. E levanta aqui, já pega um pouquinho, toma e vai embora. Tem gente que tem a cafeteira, né, que aperta um botão e vai para lá, ou deixa programado e vai para lá, nem curte o cheiro do café, o aroma do café. Agora mais 300. Mais 300. E aí, nessa última etapa, eu molho aqui, e aí eu fico só aqui, ó, só no meio. Só no meio. Por quê? Para não deixar baixar e nem diminuir. É como se eu mantivesse o mesmo nível de água sempre, tá vendo? O tanto de água que cai aqui é o que sai aqui embaixo. De tal forma que fica o café sempre com água em contato com ele. Entendeu? Ó, só um pouquinho assim, tá vendo? O que tá entrando aqui tá saindo aqui embaixo. Fica sempre o mesmo nível. Como se fosse uma caixa d'água, tivesse uma boinha aqui, eu sempre mantivesse o mesmo nível. Eu tenho que falar que realmente é diferente. Eu nunca saboreei um café nesse estilo, porque a gente acha que é só o produto que tem que ser bom. Não, todo o manejo, o preparo, a mise-en-scène tem que ser realmente diferenciado. Quando você compra uma carne boa, você vai fazer ela de qualquer jeito? Não, né? Então, é o mesmo princípio. O café é bom, você não vai fazer de qualquer jeito, senão você iguala tudo para baixo. Já que o café é bom, faz de um jeito bom. Claro que tem particularidades, cada um tem um jeito e tal. Eu estou ensinando o meu jeito que eu aprendi, né? Agora, se você quiser variar um pouco, fazendo outro tipo. Agora, essa proporção é muito importante, sabe? Proporção de água e café. Eu podia fazer um pouquinho mais forte, com 10 para 1, um pouquinho mais fraco, com 12 para 1. O meu gosto é 11, nesse café. Pode ser que em outros ele vai mudando. Mas é isso. Gente, realmente sensacional. Agora eu tô até com água na boca para experimentar esse café diferenciado, porque olha, tô encantado com todo esse trabalho do João Otávio aqui na Fazenda Vale do Tajá. Queijos comprados na prata, pão comprado na prata, café do Tajá, as coisas locais, as coisas regionais, isso aqui produzido na fazenda. É isso, agora vamos aproveitar. Vamos tomar um cafezinho. Vamos. Vou ter que experimentar esse café sensacional nesse final de tarde, na beira da fogueira, no Vale do Tajá. Galera que tá em casa agora, tá querendo conhecer aqui de qualquer jeito, Lu. Peraí que você já vai falar novamente, mas deixa eu experimentar então todo esse trabalho aqui. Vamos fazer um brinde especial, né, gente? Essa tarde tá frio, gostoso, tomar esse cafezinho. Nossa, sensacional! Sensacional!
Aquela história que a gente fala de tomar café sem açúcar, tomar café com açúcar, eu acho que o gosto é especial de cada um, não é, João? Mas um café desse, com todo esse preparo, realmente a gente tem que tomar puro pra gente perceber todo o significado dele. O pessoal já conheceu tudo isso no programa, isso que é muito legal, né? É uma questão de paladar, né? Você vai acostumando. Eu também sempre tomei café com açúcar, porque a vida inteira eu tomei café ruim. Então o açúcar disfarça. Agora, café é bom. Você vai acostumando com o sabor, você percebe as notas dele. Ele não é doce igual, mas você percebe todas as nuances, os sabores dele. Na verdade, quando aquela história, a gente está acostumado com um vinho doce, que é aquele vinho que vem açúcar. Quando a gente experimenta o verdadeiro vinho, a gente fala que é vinho seco. Não é, na verdade, esse é o verdadeiro vinho, como esse é o verdadeiro café. E aqui a gente consegue encontrar no Vale do Tajá, nesse final de tarde. É realmente especial esse lugar, pedacinho do paraíso que vocês estão construindo. E acima de tudo, para o pessoal visitar. É muito legal isso, né, Lu? É muito joia. E poder mostrar o pé do café até o pó é uma experiência que nem todo mundo tem. Às vezes as pessoas não sabem o trabalho que dá produzir um café de qualidade, né? Às vezes compra do supermercado e não tem ideia do que é e quantas mãos precisam para que esse café chegue na xícara em casa, né? Então é um prazer quando a gente consegue contar para as pessoas o que a gente faz aqui. Bom, então fala para o pessoal de casa que agora eles querem conhecer aqui como que eles fazem. Você já falou isso no início do bloco, mas vai ter que falar novamente, porque, galera, venha conhecer o Vale do Tajá, um pedacinho do paraíso aqui em Águas da Prata, pertinho da gente, São João da Boa Vista. É só entrar em contato com a gente pelo Instagram, @Vale do Tajá, que a gente organiza para vocês virem visitar. É sempre agendado, porque a gente não tem equipe ainda que fique o tempo todo aqui. Mas será um prazer receber as pessoas que nos procurarem. E acima de tudo, quero agradecer, João Otávio, Luciana, por esse convite que vocês fizeram ao GPS, para a gente poder mostrar um pouco das maravilhas aqui de Águas da Prata e do Vale do Tajá, que é muito sensacional. Acho que a gente está tão contaminado positivamente, tão apaixonado pelo espaço que é redundante falar das maravilhas daqui. Espero que tenham gostado do programa. Com toda certeza. João, faz o seguinte, convido o pessoal para vir aqui, o microfone é seu, meu amigo, que agora eu vou pegar aqui, gente, dá licença. Eu vou pegar. Agora é minha vez. Agradeço o convite, obrigado por tudo. Vale do Tajá, a galera tem que vir aqui. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que o Gulim fez esse programa muito especial, o carinho também que a gente tem por ele, a recíproca também que nós temos aqui nesse lugar. Estejam convidados para vir aqui. Como a Luciana falou, é muito trabalho para chegar nesse pedaço. Aqui tem história, aqui tem suor, aqui tem muita dedicação, aqui tem a história das nossas vidas que nós estamos deixando aqui, construindo um legado que a gente espera que dure por muitas gerações. Águas da Prata tem características especiais, a gente precisa valorizar o local, a gente precisa valorizar o que é nosso. Então, pessoal todo da região, eu sei que o programa do Gulim é muito bem visto, sintam-se convidados. Esperamos ver vocês aqui. Venham! Último brinde então, sensacional, vai lá! Sensacional! Vem pro Vale do Tajá! Sensacional!